Olá, meu nome é Júlia Marcon, sou personal trainer e idealizadora do podcast Treine Sem Dor. E hoje a gente está aqui gravando mais um episódio para vocês, o 8º episódio. E esse é um episódio especial, porque ele marca um momento de transição, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. E esse podcast, especificamente, também vai marcar, né, esse processo de transição, porque não sei se alguém me acompanha desde o começo aqui, mas a Treine Sem Dor começou lá na época da pandemia, junto com a fisioterapeuta Thalita Coelho. E sempre começou, né, sempre teve esse propósito, essa ideia de trazer informações de qualidade a partir da ciência, a partir da física, né, informações que trazem segurança ao praticante de exercício físico e também as pessoas que não fazem exercício físico, mas que enxergam nessa maneira de apresentar, né, ou de viver o exercício físico, uma forma de talvez inserir esse hábito nas suas vidas. Então, a gente começou lá na época da pandemia, a gente começou digitalmente, então tem muito conteúdo que foi criado nessa época. Depois, a Treine Sem Dor virou uma empresa, virou um estúdio de personal. E eu decidi esse ano encerrar as atividades presencialmente, mas pretendo aí continuar digitalmente com vocês, trazendo mais conteúdo, trazendo mais produtos que atendam esse mesmo propósito, né, de fazer com que mais pessoas pratiquem exercícios físicos de forma consciente, de forma presente. E é isso que eu tô aqui para contar para vocês hoje. E o meu convidado de hoje faz parte desse momento de transição, porque a gente está migrando da Treine Sem Dor para o exercício consciente, que é uma visão muito mais abrangente de exercício. E o meu convidado de hoje é o Rubens Medieto. Tudo bom, Rubens? Tudo bem, Julião. Estou muito feliz em receber você aqui hoje, porque esses projetos que a gente está desenvolvendo agora tem a participação do Rubens, né? A gente começou esse bate-papo lá há alguns meses atrás, né? E vimos que temos vários pontos em comum da maneira que a gente exerce nossa profissão e fala sobre exercício, e a partir disso a gente vai contar um pouquinho para vocês hoje como surgiu a ideia do exercício consciente e por que essa ideia e como que a gente vai apresentá-la para vocês. Então, Rubens, seja bem-vindo ao nosso podcast, realmente é um prazer ter você aqui, a gente vai falar um pouquinho de onde a gente se conheceu e tal, mas de início quero te dar as boas-vindas e que você começasse depois contando já um pouquinho para mim da sua história dentro do mundo do exercício, né? Muito obrigado, Júlia. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, é um prazer fazer parte dessa transição, desse novo passo em direção a essa nova marca do Treine Sem Dor para o exercício consciente. Foi uma construção muito interessante nossa, né? Vai ser legal conversar com vocês agora sobre essa transição, sobre esse processo que foi criar esse novo movimento, essa nova marca, esse novo que tem a nossa cara, né? Que tem a nossa cara. Que tem a nossa cara, isso é muito legal. Que o exercício consciente. E tem a nossa cara, eu acho que, olhando para minha história com o exercício na minha vida ele foi introduzido cedo, assim, já. O meu pai acho que teve um fator de influência muito grande, que não sabia. Eu batia bola, perto lá de casa a gente morava perto da Universidade Federal, tinha um campo enorme de futebol, e a gente ia lá jogar futebol, era uma das minhas alegrias de criança, assim. E sempre eu fui muito envolvido com atividade física, andava de skate, brincava de surf na praia na temporada. Cedo eu comecei a jogar handebol, aos 11 anos, e continuei jogando handebol a vida toda. Começou cedo mesmo, com 11 eu não sabia que era com 11 anos que tinha começado. Aos 11 eu comecei e acho que aos 12 eu comecei a treinar 5 vezes por semana. Aos 14... Uma progressão bem boa. E aos 14 eu treinava dobrado 2 vezes por semana. Eu treinava de tarde e de noite ainda. E isso foi até... Aos 17 anos eu fui convocado para a seleção brasileira pela primeira vez. Que legal. E joguei na seleção brasileira do meu primeiro ano de juvenil até o meu último ano de júnior, quando eu encerrei minha carreira aos 22 anos, mas que essa inserção no esporte, sobretudo o handebol, me levou certamente para a educação física. Foi o meu caminho de entrada na educação física. E mesmo na universidade eu tinha o handebol como objetivo, o treinamento, o rendimento. Eu te pergunto, você entrou com essa ideia de continuar no esporte mesmo? Sim, eu até falava brincando que o meu objetivo era transformar pessoas em máquinas. Que legal. Engraçado que as coisas vão mudando eu ia falar de como caminho, a gente, né? Eu já pensando como mudou tudo isso, mas que bom, né? Que legal. Curiosamente, depois que eu parei de jogar handebol, quando eu, digamos,
parei com aquele nível de atividade, de treinos, intensidade, sobretudo, e até a cultura do esporte, o meu corpo ele mudou radicalmente. Então, quando você é atleta, o teu corpo aguenta tudo, você precisa aguentar tudo, senão você não é atleta. Né? O atleta é aquele que ele é a pessoa que não só tem a habilidade, mas tem a habilidade de aguentar a dor, aguentar o tranco do dia a dia. E quando eu parei, lá pelos meus 20 e tal, 27, alguma coisa assim, 28, meu corpo parece que ele entrou num processo de colapso. Eu estava trabalhando na altura como funcionário público na prefeitura de Curitiba. Formado já? Formado já. Eu já era formado em educação física, eu tinha passado num concurso da Secretaria de Esporte e Lazer de Curitiba. E foi um episódio bem nítido na minha memória, que eu fui sair do carro, olha só que curioso, eu saí do carro e meu quadril travou de um jeito e o resto do corpo meio que parece que desligou. E eu ficava travado, eu não conseguia andar direito, eu não conseguia sentar direito, eu não conseguia trabalhar naturalmente. Eu fiquei de licença por 5 meses. E você já sentia essa dor quando você jogava? Tipo, na época você nem prestava atenção tanto nas dores que você sentia? A dor de ser atleta profissional, vamos dizer assim, ela é tão contínua e tão distribuída no corpo todo que é parte de você. A tua identidade é sentir dor e você leva aquilo como parte da sua vida, sabe? E nesse período pós abandonar o handebol, a cultura do esporte continuou comigo. Então eu jogava futebol 2 a 3 vezes por semana, eu treinava musculação 5 vezes por semana, naquela pegada da época de atleta, que era peso e carga e intensidade e dor. E acho que o meu corpo uma hora chegou, ok, Rubens, a partir daqui eu não aguento mais, o modo atleta acabou, agora você vai ser uma pessoa comum. E então eu quebrei. E essa quebra que eu tive no meu corpo, que eu senti que... Super jovem, né? Jovem, eu tinha 20 e tantos anos, meio que no meu auge, e eu ainda estava rendendo, sabe? Eu jogava futebol com toda a intensidade, treinava bem, e vivia a vida dos 27, 28 anos, só que daí naquela hora eu tive que ter uma mudança drástica. Eu já surfava na época, não falei ainda, mas o surf entrou num momento na minha vida que virou a minha paixão, o que eu gosto de fazer, o que eu gosto de planejar minha vida ao redor. Eu gosto muito de surfar e eu não conseguia mais surfar. E aquilo meio que me pegou, sabe? Quando o meu corpo quebrou e eu não conseguia mais surfar, eu falei, putz, tem alguma coisa errada aqui. E nesse processo, anos se passaram, eu fui meio que tendo que aprender a mudar minha maneira de me treinar para conseguir dar conta de me colocar numa condição de voltar a praticar o surf, de voltar a conseguir trabalhar primeiro, né? E nessa que eu tive um novo despertar de como que eu devo treinar o meu corpo. Lógico que no meio disso eu fui aprendendo muitas coisas, eu cursei o RTS. O RTS me trouxe uma nova visão de como deve ser pensado o exercício, executado o exercício. Isso começou em mim, eu comecei a mudar isso em mim. E essa mudança em me treinar me ajudou também a pensar também como eu ia treinar os meus clientes. Eu já estava atuando como personal trainer, eu já tinha ali uma vida de personal trainer em andamento, não como hoje, não era exclusiva como é hoje, mas eu já tinha essa vida de personal. E curiosamente também, quando eu comecei a trabalhar de uma maneira mais racional comigo mesmo, mais pessoas com características semelhantes, pessoas com dores articulares, com problemas para treinar, com dificuldades para treinar, pessoas que vinham do pós-cirúrgico, pessoas que estavam num momento delicado com seus corpos, começaram a ser o tipo de cliente que me procurava. O que foi útil, coisa do destino, coisa do universo. Mas a minha experiência com a minha transição do universo do alto rendimento, de viver aquilo que é o esporte de alto rendimento, para ser uma pessoa que passou por uma transição tão grande de ser quase super-humana, vamos dizer assim, e ser uma pessoa normal que sente dor, que não consegue fazer suas coisas, me ajudou a me colocar nesse lugar de entender as pessoas que passam por esse processo de se machucar, de se lesionar, e como o exercício pode ser de fato uma ferramenta para voltar nos trilhos. E eu tenho sorte, eu sou feliz de ter passado por esses extremos na minha vida pessoal e profissional, porque foi o gancho para me colocar profissionalmente onde eu estou hoje, que principalmente a maior parte dos meus clientes que vêm até mim, os meus alunos de personal training, eles vêm por causa de alguma situação como essa. Saiu da lesão, ou sente uma dor e não consegue treinar, ou tem problemas, ou não gosta de exercício. E eu, por ter passado por isso, tenho uma condição
me sinto satisfeito em conseguir trabalhar com essas pessoas hoje. Não, você sabe que você falando, enquanto você ia falando, eu fui revisitando a minha história com o exercício. É engraçado como a gente vem num lugar parecido, assim, né? Então, eu acho que, não sei se eu já cheguei a comentar aqui, mas eu também vim do esporte, né? Vim do vôlei, do esporte de rendimento, e também tive crise de hérnia de disco, de não conseguir escovar os dentes, assim. Então, que você não consegue inclinar para frente, você precisa apoiar os cotovelos para escovar os dentes. Eu tinha também, trabalhava de estagiária e além disso, eu tive uma cirurgia de rompimento de ligamento cruzado do joelho, e daí você começa a virar uma pessoa incapacitada de fazer as coisas do seu dia a dia, sendo que você foi uma pessoa que fazia muitas coisas, né? E é interessante quando você, talvez, porque daí quando você passou por isso na vida, né? Você passou na sua vida e eu passei na minha, a gente consegue talvez visualizar, não só visualizar, mas sentir na pele o que é um exercício feito da maneira com que a gente enxerga no dia a dia, hoje em dia, do exercício performático. A gente, hoje em dia, cada vez mais tem trazido a performance do esporte para dentro de pessoas, né, da vida diária, assim, né, dentro de algumas modalidades. E a maneira com que a gente aprendeu a enxergar o exercício, até porque o Rubens falou do RTS, que foi onde a gente se conheceu. O Rubens foi meu professor no RTS, então ele entrou um pouquinho antes, né, dentro da escola. Depois, em 2015... eu conheci, a Mariane foi minha primeira professora, depois foi o Rubens, e eu acho que essa maneira de enxergar o exercício através da mecânica do exercício coloca uma experiência diferente da maneira com que o exercício como um todo é visto, né? Da maneira com que a gente consegue dosar os ingredientes para adaptar os exercícios, tanto para pessoas comuns quanto para performance, mas que existe uma diferença muito grande em tolerância, em objetivo, nas pessoas que a gente trabalha, tanto numa ponta desse espectro quanto na outra ponta desse espectro, né? E tanto no meio do caminho também, nessas pessoas que são saudáveis, mas que muitas vezes também não têm a tolerância, não têm o preparo, não têm o objetivo de ser um atleta de ponta, né? E eu acredito que a gente vive hoje em dia, Rubens, não sei se você concorda comigo, mas a gente vive um lugar assim até meio complexo quando a gente olha para o mundo do exercício, onde realmente você teve a entrada do CrossFit, nada contra o CrossFit, mas assim, pegou-se um treinamento feito para militares e aplicou-se para pessoas normais, assim, né, para pessoas comuns do dia a dia, que não vão ser atletas, que não precisam disso em termos profissionais, nem para viver, e a gente começa a ver um corpo que às vezes padece, né, uma dor, um ombro que talvez machuca, muitas vezes a forma de progredir esses exercícios é pobre, né, em termos de pegar uma pessoa que às vezes não faz nada e às vezes colocar ela a fazer 30 burpees e flexões de braço, enfim, e a gente navega nesse universo hoje onde a gente tem pessoas de alta performance, a gente tem pessoas que gostam de exercício e a gente tem pessoas que detestam o exercício, né? A maioria. Que detesta, e muitas vezes eu me questiono até se não é por experiências que essas pessoas tiveram com um exercício que foi às vezes inadequado, que vai lá para academia e tentaram colocar esse exercício de alta intensidade para uma pessoa que já não gostava de exercício e ela ficou sem andar uma semana e falou, isso não é para mim mesmo, né? Então, eu acredito que toda essa nossa vivência dentro do esporte de alta performance e esse processo de quebra traz pra gente essa possibilidade de experimentar o que é um exercício da alta performance e conhecer o que seria um exercício apropriado e fazer com que hoje você surfa hoje em dia ainda, né? Surfo, não, graças a Deus eu consigo... eu colecionei várias lesões, né? Então, do joelho esquerdo, quadril direito, a coluna, ao ombro, eu tenho algumas lesões que aparecem na ressonância magnética, mas elas não me impedem hoje de fazer os esportes que eu gosto. Então, eu sou muito feliz por isso e atribuo isso a essa capacidade de reformular o processo do exercício, porque você estava falando uma coisa legal, parece que existe uma confusão do que é o exercício, para que serve o exercício e para quem serve o exercício. O exercício serve para todo mundo, né? Para quem serve? Para todo mundo. A cultura do exercício, ela é muito influenciada pela cultura do esporte e também hoje, como você falou, a cultura do treinamento militar, a cultura de que o exercício ele é uma coisa que precisa ser para poucos. Embora venda-se a ideia de que o exercício é para todo mundo, e a ciência mostra que o exercício precisa ser praticado para todo mundo pelos próprios benefícios que ele traz, mas a cultura que se vende o exercício é de que é uma coisa para poucos. O esporte de fato de alto rendimento é para poucos, né? Se fosse para todo mundo não seria tão interessante de assistir.
mas o exercício, os benefícios dele é para todo mundo. E aí tem essa discrepância entre, olha, o que se oferece, que é o exercício bolado a partir do modelo que é para as elites, e você pega o cidadão comum, a pessoa que não tem experiência, que não tem vivência corporal, que não tem cultura corporal, e tenta se encaixar essas pessoas dentro dessa cultura de tipo atletas, e aí existe essa grande discrepância. Então muitas pessoas que entram por uma grande obra do destino, elas decidem sair do estado de sedentário para ser uma pessoa ativa e se matriculam numa academia e querem começar a mudar o estilo de vida, ou vão dentro da ideia de que receberam uma indicação do médico, do fisioterapeuta, fala, você precisa fazer exercício, você vai se sentir melhor fazendo exercício. Aí ela entra num espaço onde se oferece exercício e o que ela recebe é o processo no pain, no gain. E ela vai, treina demais no primeiro dia, treina demais no segundo dia, fica toda cansada e quebrada, e aquilo que falaram para ela, que você vai se sentir melhor, que isso vai fazer bem para você, ela não experimenta na prática, ela fica dolorida por muitos dias, às vezes até intensifica as dores que ela chegou na academia para resolver. Então queria que essa grande desconexão. E eu acho que parte dessa nossa missão agora com esse nosso projeto é tentar desmistificar isso, é oferecer dentro dessa cultura prevalente do exercício uma alternativa, que é um exercício racional, um exercício razoável, um exercício consciente, para que as pessoas possam participar e se engajar e aderir de fato e gostar e dar sentido ao exercício. E mudar essa perspectiva de que você precisa vir aqui e sofrer e no outro dia você tem que estar quebrado e dolorido, e não é nada disso. O exercício, para ser saudável, ele não precisa desses pressupostos, e essa nossa missão, eu fico muito feliz de sermos hoje profissionais que exercem isso, e agora com esse nosso projeto tentar ampliar isso ainda mais. Muito legal. E uma coisa também que eu acho que vale contar, Rubens, porque realmente o mercado ele vende uma ideia, mas ele oferece outra ideia. Então ele vende essa ideia, tipo, a gente atende a todo mundo, é inclusivo, mas quando você vai para a prática não é. E essa formação que a gente fez, eu acho que é legal contar porque a gente foi aos Estados Unidos algumas vezes, né? Foi 5 ou 6 vezes que a gente teve que ir, desde fazer as formações, fazer a prova. Então, hoje somos em 4 pessoas no Brasil que tem essa titulação que a gente teve lá, né? Então, é legal porque é uma visão muito diferente da forma com que a gente aprende educação física na faculdade e da forma com que os profissionais praticam isso no dia a dia. Então é por isso que eu acredito que a gente tem não só uma missão, mas uma obrigação, às vezes, de trazer essas informações para o público em geral, porque é um conteúdo e foi um conteúdo que transformou a nossa forma de enxergar e que ele é realmente mais inclusivo, assim, porque a ideia é uma construção de exercício que é individualizada, que respeita a estrutura das pessoas, que respeita a tolerância das pessoas. E a partir do momento que você consegue construir um exercício que ele é adaptado a cada um, e que a pessoa vai conseguir fazer a cada dia um pouquinho mais dentro do que ela tolera fazer, então isso sim se torna um exercício personalizado, customizado e baseado numa ciência, né? Então eu acho que é muito legal trazer isso, porque acabou que a gente, né, dentro desse universo do RTS, a gente continuou conversando, e nessas nossas conversas a gente falou, cara, as pessoas precisam saber disso, né? Como que a gente pode elaborar isso e alcançar cada vez mais pessoas? E foi aí que nesses nossos últimos bate-papos, acho que faz um ano mais ou menos que a gente vem conversando, né, Rubens? Então a gente veio conversando e surgiu essa proposta do exercício consciente. E o treino sem dor, né, a ideia do treino sem dor, ela entra como parte do exercício consciente, porque no final das contas o exercício consciente é uma forma mais abrangente, né? A gente quer lidar não só com pessoas que têm medo de dor, de sentir dor, ou que sentem algum tipo de dor, mas há pessoas de maneira geral que querem ver sentido pro jeito de fazer exercício, né? Que eu acho que isso a gente traz bastante nessa ideia de por que fazer exercício? Por que isso aqui é importante? Como que eu experimento isso dentro de mim no dia a dia? A gente também quer abranger pessoas que não gostam de fazer exercício e quem sabe querem começar, né, Rubens? Que outros aspectos também de pessoas que têm as dores, né, também vão ser pessoas que a gente vai tentar atender nesse novo projeto. Sim, porque hoje parece que na academia tem até dados sobre isso. Eles variam um pouco, mas eu vi que a taxa, o percentual de participantes de exercício dentro da academia,
eles variam de 5% a 20%. Uau, é pouco, né? É pouco? Não, que talvez você olhe e fale, nossa, 20%? Ainda assim é muito pouco o percentual de pessoas que praticam exercício. E tem vários motivos, né? Tem questões socioeconômicas, tem questões socioculturais, mas eu acho que a roupagem do exercício e a cultura da indústria, ela talvez distancie um pouco as pessoas, esses 80% que não estão praticando o exercício resistido, que não estão indo para a academia, de se sentir inspirados e treinar. Então, muitas pessoas que eu trabalho, elas chegam para treinar porque elas precisam. Chega lá no ponto em que o médico fala assim, olha, tem que treinar, senão opera. Se não opera, ou a tua vida vai ser diminuída drasticamente. E os médicos são bons, eles são parceiros nesse aspecto, porque hoje eles sabem da importância do exercício. E eles recomendam, eu fico feliz disso. Tenho médicos, parceiros e amigos que eles são grandes agentes nessa mudança. As pessoas respeitam muito a opinião médica e isso é ótimo. E aí quando a pessoa vem para o exercício, nós temos essa obrigação de dar sentido àquilo que o médico falou, de que nós vamos ajudar essa pessoa a se sentir melhor, a ela começar a fazer algo por ela mesma. Uhum. E esse processo que eu acho que é a grande arte do nosso trabalho, que é pegar as pessoas, e você falou da individualização do processo de treinamento. Eu acho que uma das coisas que é importante no nosso trabalho é a compreensão da história daquela pessoa, da cultura daquela pessoa e tentar adequar o exercício a isso também. O corpo, as características individuais, elas fazem parte do processo de individualização, mas a história dela, a visão de mundo dela, como ela quer participar daquele processo, nós temos essa habilidade de considerar isso e integrar no processo de treinamento das pessoas. Você sabe o que você falou agora? Porque o exercício chega a ser um processo de autoconhecimento também, né? Porque, veja bem, nem todo mundo pode ter um personal, né? Então a gente vai tentar analisar a história da pessoa e tentar construir um exercício para ela, mas eu sempre brinco assim que ninguém melhor do que a própria pessoa para saber de onde ela vem, as preferências que ela tem. Então eu acho que esse olhar que a gente quer trazer dessa ideia é de tipo assim, de apropriação daquela experiência do exercício como algo que faça bem para ela a partir de onde ela veio, né? Então é muito, muito legal isso. E que faça parte dela, que ela entenda qual foi a palavra que minha aluna usou esses dias que eu gostei? Integrar. Que integre o exercício a ela, que ela se integre ao exercício, que o exercício se integre a ela. Porque acho que uma outra aluna minha, que ela fazia musculação, ela já faz musculação há muito tempo, também porque foi recomendado. Ela faz e ela falava assim, eu faço, mas não porque eu gosto, eu faço porque tem que fazer. E ela começou a treinar comigo depois de uma cirurgia de prótese no quadril. E desde que ela começou a treinar, faz acho que uns 2 anos, ela tem dado esse feedback. Eu gosto de quando ela fala, que ela fala assim, olha, só você mesmo para fazer gostar disso. Só você mesmo para fazer gostar disso. Faz um pouco de bem para o ego, né? Mas eu gosto principalmente da mensagem, que eu comecei a gostar do exercício. Eu comecei a gostar do exercício, isso é algo muito especial para mim. Eu acho que faz parte dessa arte, assim, de pegar alguém que não gostava daquela prática, e realmente esse universo aqui não é muito amigável para muitas pessoas. Só que pegar a pessoa pela mão, considerar todos esses fatores individuais e ensinar elas a ressignificarem o exercício, ajuda muito nesse processo de criar uma autonomia. E o processo do trabalho do personal, ele é um pouco limitado, porque querendo ou não, nós gostamos de fidelizar os alunos, só que fidelizando os alunos, o que acontece? Nossa agenda está cheia e não consegue mais trabalhar com ninguém. E através do exercício consciente, né, o nosso projeto agora, nossa ideia é poder, através do meio online, aumentar o número de pessoas que nós podemos ajudar a criar essa autonomia, a criar esse processo de integração, de apropriação do exercício para si. E essa missão para mim me deixa muito, muito empolgado, porque realmente é algo que nós acho que podemos fazer, e é, como você disse, uma certa obrigação nossa de partilhar esse nosso conhecimento individual, conquistado de tantas formas, de tanto trabalho, de tanto investimento, para que mais pessoas possam se beneficiar. É muito, você vai falando, realmente o tipo de público que a gente vive aqui eu tive uma cliente também, depois de 2 cirurgias bariátricas,
também odiava fazer exercício, e ela falou assim, nossa, é legal vir aqui, eu gosto de vir aqui. Daí você fala assim, nossa, mas a gente começa a pensar, o que a gente faz de diferente? E existem muitas coisas que a gente tem de diferente com relação ao mercado do fitness, de maneira geral, a maneira com que ele se apresenta, né? As opções que a gente tem no mercado. Então, realmente, acaba sendo limitado a nosso poder de atuação, pensando em massificar isso, quando a gente tem nessa parte presencial, né? A nossa agenda com um número X de alunos, onde a gente tem um alcance pequeno. Então, realmente, foi essa nossa... A Treine Sem começou nessa ideia de tentar massificar isso, e acho que agora o treino consciente, o exercício consciente, né, e trazer essa ideia de um treino mais consciente, eu acho que isso cada vez mais tem uma robustez, assim, em termos de intenção e em termos de propriedade, assim, do que a gente quer fazer. Então, eu fico muito feliz, Rubens, mesmo, porque eu acho que é engraçado que a gente... é professor junto, né, nessa instituição aqui no Brasil, e a nossa conversa começou no ano passado nesse lugar, assim, a gente começou a ver quantas coisas em comum a gente tinha. Daí eu falei, é muito legal ter um parceiro onde a gente possa ter, né, uma colaboração nesse processo aí de desenvolver o produto, de alcançar as pessoas, de ter ideias complementares também na hora de criar esses produtos ou criar esses conteúdos que a gente pretende criar para vocês. Então, fico muito feliz mesmo. A gente tem esse perfil complementar que é bom, né? E complementar não quer dizer que são semelhantes, é complementar justamente porque nós temos características relativamente né? distintas, né? Você é o motor que tem grandes ideias e vai e anda, e eu sou a pessoa que, pera lá, vamos analisar isso aqui, vamos dar um pouco mais de sentido, significado, vamos rever, faz sentido, ok, agora vamos continuar nessa direção. Então, nossos perfis dentro desse projeto, eu acho que ajuda muito nas nossas iniciativas desde agora, do início, né? Estamos hoje gravando e no fim de semana nós lecionamos o primeiro curso de anatomia orgânica aplicada ao movimento, que já foi um sucesso. E acho que isso já é indicativo dos nossos sucessos individuais que estão agora confluindo nesse projeto que nós dois juntos trabalhando para tentar abranger ainda mais. E sabe que uma das coisas que eu acho que faz parte dessa característica do trabalho que nós executamos, que conquista muito as pessoas, é o processo de comunicação que nós levamos, é o ensino. É mudar na cabeça das pessoas que o exercício não é só senta e faz 12, descansa. Agora vamos falar sobre trivialidades da vida, ou às vezes, infelizmente, a gente vê na prática das academias as pessoas conversando durante a execução do exercício, o que não é nada adequado, porque durante a execução do exercício, a cabeça, o foco do indivíduo que está praticando tem que estar no exercício. E o profissional ele tem que ser o catalisador desse processo, ele tem que ser a pessoa que ensina o indivíduo, o aluno, ao que pensar, a como executar, ao que sentir. E as pessoas que treinam conosco, elas passam por esse processo de ressignificação, e acho que isso ajuda muito elas a entrar dentro dessa nova perspectiva do exercício, um exercício que para elas faz mais sentido, que é mais aprazível. Então, o exercício consciente, a ideia da consciência, né? A palavra consciência ela é muito forte e muito significativa dentro desse nosso projeto, dentro dessa nossa marca, porque reflete a essência do que a gente quer partilhar, que é mudar a concepção, mudar o processo. O resultado ele é muito importante, mas o processo é vital, porque se as pessoas não se engajam com o processo, se elas não veem sentido, se elas não entendem, se nós não explicamos para elas, elas ficam perdidas. Eu falo brincando dos profissionais, falam, não, confie no processo, mas as pessoas não sabem qual que é o processo. Que processo que é esse? E o nosso trabalho, muitas vezes, é trazer eles para dentro do processo, explicar, como se estivesse explicando qualquer coisa elementar para alguém que não sabe nada. E acho que isso conquista muito as pessoas. E o que a gente quer agora é expandir isso ainda mais através desse nosso projeto e nossos produtos online. E uma pessoa consciente, ela se torna também mais crítica, né? Então, porque ela critica, como para a pessoa que treina com a gente conduz o exercício, mas para as pessoas que estão por aí, que não têm a possibilidade de estar com a gente, ou de ter um personal que tem esse olhar ou esse viés, né? Uma pessoa que entende um pouco mais sobre o exercício, que entende um pouco mais sobre seu corpo, que experimenta de forma mais apropriada o exercício, ela também se torna mais crítica na hora de contratar um profissional, na hora de observar uma informação na internet, porque hoje em dia a gente está meio
perdido nesse lugar, né, Rubens? Também tem muita opinião contraditória, né? Eu vejo assim, as pessoas ficam meio perdidas mesmo. Se o profissional do exercício tá perdido, muitas vezes, imagina o praticante, né? Que vê cada um falando uma coisa, e a internet hoje em dia tá cheia, né, de coisas, de falácias aí que a gente vê, e de coisas que afastam realmente as pessoas dessa prática. Então, eu acho que um dos vários objetivos vem nesse lugar da educação também, né? De educar as pessoas, de trazer esse processo de consciência para as pessoas se tornarem mais críticas na hora de comprar o exercício, na hora de comprar uma ideia, na hora de contratar um personal, né? Então acho que vai nesse lugar. Mas uma coisa que eu queria te perguntar, e é uma pergunta que... Vou fazer uma pergunta, mas é uma, né, que eu também poderia responder, mas a ideia é para explicar aos pessoas o que seria um exercício consciente, então, né? A gente fala de exercício, mas o que é um exercício consciente quando você visualiza isso, assim, quando a gente quer apresentar isso para as pessoas? Acho que o exercício consciente, ele, às vezes a gente falando assim, parece que só nós sabemos fazer a coisa certa e que tá tudo um apocalipse. Não, tem muitos profissionais fazendo um excelente trabalho, Sim. Tem muitas pessoas satisfeitas com aquilo que eles recebem das suas academias, dos seus professores. Então, existe um lado brilhante já do exercício. E o exercício é uma coisa tão boa que a máxima, qualquer coisa melhor do que nada é verdadeira, certo? Então, isso já é muito bom. O exercício consciente, eu acho que ele passa por alguns aspectos importantes. Primeiro, que é a educação da pessoa sobre o que realmente importa. O que ela tem que prestar atenção durante a execução do exercício, ou seja, o que ela pensa para executar para aquilo ser correto, e o que ela tem que prestar atenção em si para saber se realmente está correto. Então, o exercício consciente inicia na educação, na informação que nós passamos. Isso não necessariamente é algo longo ou chato, é realmente um processo muito didático, é um processo muito fluido e também integrado com aquilo que a pessoa já sabe, né? Porque a gente não vai dar uma palestra para alguém que já participa de exercício, mas as informações são no sentido de tentar colocar a pessoa que vai praticar o exercício dentro de uma realidade mais inteligente, sobre para que serve e como fazer aquilo que ela já fazia, o que vai começar a fazer de uma forma mais adequada a ela. Então, o exercício consciente começa com o conhecimento, tanto do exercício como do corpo. E a partir daí, a própria progressão da execução dos exercícios da complexidade pressupõe que a pessoa participe junto conosco do processo de progressão dela. De que a própria interação, o feedback, ela mandar para nós dúvidas, mandar para nós vídeos e nós discutirmos com ela o que ela precisa fazer para melhorar, também faz parte desse processo da consciência, do despertar da consciência no exercício. Eu gosto de despertar da consciência. Porque eu acho que é esse lugar do exercício consciente, porque vai nesse lugar de presença mesmo, né? De estar presente. Porque quando a gente vai também nas academias, a gente vê a galera que ela às vezes o exercício ele vai para... Quanto mais rápido passar, melhor. E às vezes eu vou colocar tudo que eu puder fazer de celular, para não prestar atenção no que eu tô fazendo, eu vou fazer. Porque ou por não gostar daquilo, ou por querer ser mais... Hoje em dia a gente quer fazer 10 coisas ao mesmo tempo, né? Então você quer ouvir um podcast enquanto você está treinando, enquanto você está fazendo aquilo, e acaba que a gente perde uma oportunidade muitas vezes de se conhecer e se perceber no contexto do exercício, né? E eu acredito mesmo que vem muito, vem nesse processo educativo, esse processo de ensinar, ou de mostrar para as pessoas como é essa experiência de estar presente dentro do exercício, né? Porque muitas pessoas talvez nunca viveram isso na prática, né? Como que eu posso estar mais presente na minha vida? Inclusive, até já saindo até um pouco desse conceito, porque... Nessa vida acelerada que a gente tem, eu falei isso algumas vezes aqui no podcast, a gente acaba não vivendo esse agora, né? Que a gente, o que é a única coisa que é verdadeira na nossa vida é o que a gente faz agora, né? Então a gente fica sempre nessa ansiedade do que vai fazer depois, o que vai fazer, hoje tem que ser daqui, no mercado, não sei o que lá, não sei o que lá. Ou no passado, né? Remoendo coisas do passado, e a gente não vive a única coisa que é verdadeira na nossa vida, que é estar presente. E o exercício é um instrumento incrível de fazer com que a gente sinta a contração muscular, se sinta vivo, se sinta apropriado do seu próprio corpo, né? E a gente, na maioria das vezes, e eu já estive nesse lugar e nem sempre consigo praticar também, é uma coisa que eu falo assim, não é fácil, né? Mas existe uma forma de fazer isso acontecer, né? E que quando você experimenta um treino presente, isso
conecta de forma diferente com a gente, né? Em termos de experiência do exercício como um todo, né? Então, acho que o exercício consciente vem nesse lugar também, né, Rubens? Tanto que nas nossas conversas iniciais de encontrar qual era o nome que refletia exatamente o que a gente queria com esse projeto, uma das ideias foi o exercício presente. Foi. Né? E por causa que a presença, essa capacidade de se concentrar no momento do agora e quanto faz as coisas, modifica muito a experiência. E eu partilhei com você esses dias aquela passagem do livro, eu não vou saber parafrasear com perfeição, mas falava sobre hábitos, a criação de hábitos. Muitas pessoas têm dificuldade de criar o hábito do exercício. E eu gostei da passagem porque ela falava algo do tipo que sempre que nós fazemos algo com plena atenção, nós criamos impressões fortes na mente. E essas impressões fortes repetidas, elas se tornam os hábitos. Então a concentração cria a impressão e a impressão repetida cria o hábito. Então, para ajudar as pessoas a criarem o hábito do exercício, estar concentrada é vital. E aí daí que vem aquela coisa que eu estava falando anteriormente, de que o exercício consciente precisa desse processo de educação, de ensinar as pessoas o que você tem que prestar atenção agora. Dá a elas o que elas precisam pensar, sentir, e não simplesmente sentar e pensar no almoço e no que vai fazer no trabalho. Então, a presença, o estar agora, nesse momento, sentindo, se esforçando em não deixar a cabeça ir para todos os lugares, faz parte também desse nosso processo do exercício consciente e daquilo que a gente vai entregar como prática e produtos do exercício consciente. Muito legal. Então, assim, vamos só antecipando para vocês, a gente está com várias ideias de produtos para trazer, né, aqui na internet, né, de forma digital, para realmente democratizar essa experiência e democratizar essas informações, alcançar cada vez mais pessoas, porque o nosso objetivo legitimamente, assim, a gente foi bolando, né, nossos objetivos e a gente tem um desejo legítimo mesmo, né, Rubens, que mais pessoas façam exercício físico, porque todo mundo sabe dos benefícios, né, que o exercício traz. Isso daí tá cada vez mais martelado, né, os médicos realmente têm feito um excelente trabalho em trazer essa importância, né, para as pessoas. Mas muitas vezes as pessoas sabem da importância e ainda assim não praticam. E quem sabe com esse olhar que a gente traz, né, com essa visão, a gente realmente consiga talvez captar essas pessoas que não veem sentido em fazer exercício ou que não conseguiram ainda fazer porque se sentem sempre quebradas. Enfim, tem várias, né, a gente tem várias populações aí que a gente pretende atingir com isso, mas a ideia é que através de produtos digitais, através da internet, a gente consiga realmente disseminar mais e melhor, né, esses conceitos. Eu acho que tem muitas pessoas que quando começam a buscar sobre o exercício na internet, elas começam a ficar um pouco cansadas, porque você falou bem, começa a ter, além de informações contraditórias, coisas não amigáveis, do tipo, se você não fizer isso, não vai dar nada certo. E isso que se fala já é algo que é muito distante daquilo que aquelas pessoas estão dispostas a fazer. Então a gente fala brincando às vezes que o nosso objetivo é dar conta daquelas pessoas, daquela grande parcela da população que a indústria, que a cultura do fitness hoje deixa de lado, que são as pessoas que não gostam de se exercitar, mas precisam se exercitar, as pessoas que até já se exercitam, mas têm dificuldade de criar o hábito, as pessoas que têm medo de se exercitar por causa do risco de lesão, as pessoas que têm receio de ir para a academia porque acham que aquele ambiente é um pouco hostil para elas e elas não vão se integrar àquele mundo. Então tem um monte de gente aí que se beneficiaria, todo mundo se beneficiaria do exercício, mas muitas pessoas estão de fora, a maioria das pessoas estão de fora. E essa linguagem, essa cultura, essa prática em si que a gente quer entregar, tem o objetivo principal mesmo de integrar mais pessoas, de ser mais democrático, de abrir mais a roda do exercício para as pessoas participarem de fato e ficarem, né? Não só começarem, não só comprarem o nosso produto, não só comprarem a nossa consultoria, a nossa imersão, o nosso curso de exercícios e largar. O objetivo é realmente aumentar a participação das pessoas e a integração e criar o hábito do exercício nelas. Eu estava procurando aqui, eu fui procurar porque eu achei que a gente tem uma missão muito legal com o exercício consciente. Eu vou ler para as pessoas a nossa missão, que gente, é desconstruir
os conceitos excludentes e redutores criados pela indústria do fitness através do desenvolvimento e oferta de produtos digitais que elevem a consciência da população para que um maior número de pessoas ressignifique a prática de exercício e transforme sua relação com ele, aderindo a uma prática mais presente, consciente, sustentável e baseada na ciência. Então, achei que isso resume bastante os nossos objetivos com o exercício consciente. Sim. E queria agora, né, já caminhando para um final aí, queria dizer para vocês continuarem acompanhando aqui a nossa página. Treine Sem Dor vai se tornar o exercício consciente. Vocês vão ver a carinha do Rubens mais vezes por aqui, porque ele vai fazer parte de forma bem ativa aí desse projeto. E é isso, né, Rubens? Não sei se você queria falar mais alguma coisa aí pro pessoal. Não, eu queria também agradecer a oportunidade de estar aqui no seu podcast. Eu assisti vários dos episódios anteriores e fico muito feliz de estar aqui participando do podcast e lançando esse nosso projeto, essa nossa marca, que será em breve lançado os nossos produtos digitais. Nós temos já várias coisas. Muitas ideias, né? Pensa nas cabeças fervilhantes, gente. Aqui a gente ideias e projetos em andamento. Né? Super legais, né? Isso. A gente não falou nada em específico agora, porque é mais embrionário ainda, né? Algumas coisas são mais embrionárias, mas tem coisas para sair em breve do papel, né? Exatamente. A gente já tem uma visão de curto, médio e longo prazo dos projetos e produtos que a gente vai lançar, e no momento, agora a gente não está falando nada em específico, porque quando a gente for lançar vai ser uma coisa já mais direcionada e já direto para vocês vão saber com certeza. Mas eu fico muito feliz de estar aqui lançando com você essa transição, né? Eu fico muito feliz de participar nessa nova etapa do Treine Sem Dor, agora do exercício consciente, e eu fico satisfeito em fazer parte disso com você. Show! Rubens, foi muito legal também. Eu achei bem especial, assim, porque vocês sabem que o podcast ele vem nessa ideia também de trazer educação, né, de informar as pessoas. E para mim, trazer essa transição também para o podcast e trazer o Rubens aqui hoje foi muito legal, muito especial mesmo, porque realmente, para mim, tá sendo uma mudança bem significativa, né? Não sei se me acompanha aí nas redes sociais, mas o meu Instagram, a Júlia Personal, o do Rubens é rubens.medieto. Então, no meu Instagram, eu contei lá um pouquinho mais sobre o fechamento do estúdio. Então, se vocês quiserem depois verem lá um vídeo um pouco mais longo falando sobre isso, mas realmente tem sido um processo pessoal de transição bem importante, e eu acho que está cada vez mais, eu tenho buscado cada vez caminhar numa direção das coisas que fazem meu coração brilhar, assim, fazem meus olhos brilhar, fazem a minha vida brilhar, porque eu acho que a gente tem cada vez caminhar mais nessa direção, assim, de algo que nos preenche, né? Então, esse nosso projeto, desde que a gente começou a falar sobre ele traz esse lugar para mim. E é por isso que eu estou fazendo essa transição, né, da Treine Sem Dor física, como espaço físico, e do podcast também para o exercício consciente. Então, realmente, é um podcast, um episódio muito especial. Estou muito feliz de ter a oportunidade de você estar em Cascavel, né, que o Rubens é de Curitiba, então está aqui, e a gente poder trocar essa ideia para mostrar para as pessoas como a gente vai apresentar o exercício consciente. E queria aproveitar também, agradecer ao Estúdio Veronese aí, que fez a captação de todos os nossos episódios, né? A captação de imagem, de áudio, processamento, edição. Então, eles sempre são impecáveis. E aguardem que em breve a gente volta com outros podcasts, né? Mas continuando nessa ideia de trazer mais informações de qualidade e para que a gente se torne cada vez mais críticos, né? Na hora de tomar as nossas decisões em relação à nossa saúde, ao nosso bem-estar e ao exercício físico, tá bom? Rubens, muito obrigada. Gente, um abraço e até a próxima.